é que, como médico, a gente vê muito isso, né? Nos 45 anos que eu estou envolvido na medicina, a gente vê muito, quem trabalha em pronto-socorro, tem lá aquela pessoa que chega com um monte de queixas, ou até desmaiada, ou tendo um ataque, parecendo um ataque epilético, e o médico tem que saber se aquilo é um derrame cerebral, se aquilo é uma epilepsia, se aquilo é um fricote, vamos chamar de fricote, se aquilo, aí a gente chama no pronto-socorro, quando a gente percebe que é só uma crise nervosa, os médicos do pronto-socorro atendem muita catástrofe, muita, né? Ainda mais agora. E aí, quando chega alguém apenas com uma crise nervosa, apenas entre aspas, o médico do pronto-socorro fala, cara, agora vem alguém nervosinho aqui, e aí eles começam a apelidar como síndrome de Peripaque, né? Pierre Paquet, é apelidos médicos, né? Tá lá com Peri, tá com DNV, distúrbio neurovegetativo. Não importa se o apelido é irônico ou não, é que dentro de uma situação de emergência médica, muitos médicos não entendem que aquela situação que a pessoa está apresentando é um reflexo orgânico, físico, de um desequilíbrio que ela está tendo. Então, vamos lembrar que aquela frase antiga, mente sã, corpo são. Se eu não tenho a minha cabeça com equilíbrio completo, com certeza eu vou ter um monte de doença física. E aí eu coloquei aqui uma lista para vocês lerem com calma. Quais as doenças físicas que a gente pode ter ou piorar aquilo que eu já tinha a partir de um problema psicológico, emocional, passageiro ou não, né? Então, por exemplo, nós estamos vivendo uma situação da epidemia do coronavírus que não é passageira, não vai ser passageira, não vai acabar esse ano. Ah, mas a vacina hoje vai começar? Sim, mas não vai acabar, não vai resolver. Ela vai talvez diminuir um pouco a situação, mas não vai mudar a situação. Então, essas doenças físicas que eu vou agora conversar com vocês são muito comuns e enganam muitos médicos. Quando o médico não tem uma visão M de medicina, uma visão macro de medicina, uma visão amplificada da medicina, ou seja, uma visão de médico geral, que é o médico que mais faz falta no mundo inteiro, na Europa, nos Estados Unidos ou no Brasil. É o médico que sabe medicina com M maiúsculo. Por quê? Porque senão ele vai errar. Muitos médicos, estão tratando dessas coisas que nós vamos falar agora como doença, mas não estão tratando a origem do problema. E não resolve. Então, quando você vai no médico, que ele não tem uma visão ampla da medicina, uma visão M maiúsculo de medicina, ele trata o problema, ele trata a tua queixa, ele trata o teu sintoma, ele trata o teu sinal, mas ele não vai atrás da fisiopatogenia. Então, guarde essa palavra. Fisiopatogenia é como é que veio esse negócio, como é que começou esse problema. Por isso que muita gente fala em relação ao coronavírus, por exemplo. Em fevereiro, eu falei algumas coisas que ficou... Até hoje eu escuto gente falando, nossa, você adivinhou tudo? Não. Em setembro, eu falei, vai começar uma segunda onda que é 5 vezes pior. Muito pior do que a primeira. No mundo todo. Você vê como está a Alemanha, como está a Coreia, como está a Europa. Isso não é bola de cristal. Isso é saber medicina e saber a evolução das doenças. Então, fisiopatogenia é saber como é que as doenças evoluem, como é que os vírus evoluem, bactérias evoluem. E aí, com isso, eu consigo planejar melhor o futuro. E quando eu pego uma doença, eu tenho que saber a fisiopatogenia para saber de onde que ela veio. Porque na hora que eu sei de onde ela veio, eu consigo tratar melhor. Médico não é bombeiro que apaga o incêndio. Médico é um especialista em detectar a origem enquanto apaga o incêndio. Enquanto eu apago o incêndio, eu trato o problema, eu tenho que investigar a origem do problema. Senão, eu jamais farei medicina adequadamente. Essa é a verdadeira medicina. E a verdadeira medicina preventiva é o que eu vivo falando. Então, vamos lá. Você vai ver muita gente com enxaqueca,
com dor nos olhos, com dormência, com formigamento, com sintomas de doenças neurológicas. Ou seja, são pessoas com problemas do sistema nervoso. Ela fala, eu vou para o neurologista. Ela vai para o neurologista, o neurologista não vai ver a visão médica, porque ele é um especialista, e vai tratar o problema, a queixa. Ah, estou com dor nos olhos, vai no oftalmo, ele troca de óculos, muda o grau e não resolve. Então, eu não posso tratar os sintomas sem ter conhecimento ou buscar a origem do problema. Então, muita gente que está tratando desses sintomas neurológicos, oftalmológicos, não vão resolver, porque não estão tratando a causa. Outras pessoas têm problema de pele, como alergia, irritação, coceira, problemas dermatológicos, que na realidade não é um problema da pele. A nossa pele ela tem bilhões de terminações. Todos os neurônios que saem daqui também vão para a pele, tanto que a pele, eu belisquei, eu queimei, eu cutuquei, eu tenho dor. Então, rapidamente, os neurônios que saem do cérebro são terminações nervosas que saem, detectam isso e levam para o cérebro. Então, se eu tenho um problema no cérebro, eu posso estar transmitindo para a minha pele uma sensação que não é da pele, uma irritação que não é da pele, é central, é cortical, é do córtex. E aí as pessoas estão o tempo todo se coçando, vive com a pele irritada, vive com alguns problemas que parecem alergia e não é alergia. São problemas que a pele está reclamando por uma falha, uma ordem do cérebro. Musculatura, isso é muito comum. 90% dos atestados médicos para faltar no trabalho no Brasil estão relacionados com dor na musculatura, na coluna, no cotovelo, no punho, no ombro, no joelho, ou seja, o sistema músculo-esquelético, que envolve músculo e dobradiça, as articulações, se você está com um problema central, ansiedade, depressão, pânico, você vai ter uma contratura muscular involuntária, de novo, entra reptiliano, você nem sabe que está com contratura. Essa contratura muscular interfere nos tendões e ligamentos, e isso vai provocar um aumento de produção de ácido lático e várias outras substâncias que vai produzir dor. Então, a musculatura dói? Dói de verdade, mas a causa é central. Ah, mas eu estou com dor. Eu sei que você está com dor, mas a causa está vindo da origem cerebral. Então, dor de garganta. Tem muita gente, é muito comum, pessoas que vivem tendo infecção de garganta. Ah, eu tenho muita alergia a tudo, qualquer coisa eu estou com dor de garganta, qualquer coisa eu fico com aquela sensação de que não dá para engolir nem a saliva, né? A sensação de nó, de garganta fechada, a pessoa vive assim. Mas será que isso é uma alergia a poeira, cigarro? Será que é o Covid? Ou será que é simplesmente um problema emocional que ela não está conseguindo controlar e está provocando um desequilíbrio hormonal, né? Sistema circulatório, então, é mais comum ainda. Aliás, pessoas que estão fora do equilíbrio emocional podem provocar um infarto? Podem. Pessoas que estão sem um equilíbrio emocional adequado podem provocar um derrame? Podem. Pessoas que estão passando por uma fase difícil podem ter palpitação, dor no peito, aperto no peito, sensação de falta, dificuldade para andar, para cansaço? Pode. Mas pode também ter um derrame, um infarto causado pelo problema emocional? Pode. Da mesma maneira como a musculatura vai sofrer de verdade por um problema emocional, o coração também vai sofrer de verdade. O sistema arterial vai fechar. E quando o sistema arterial fecha, por causa de hormônios que o rim fabrica, porque está recebendo uma ordem errada do cérebro, você fechou a artéria, não vai sangue para o cérebro, tem um acidente vascular isquêmico. Isquêmico quer dizer, fechou. Não foi sangue adequadamente. Sistema respiratório, é comum. A pessoa está nervosa e fala, cara, eu não consigo respirar, estou sufocado. E aí vai confundir com o coronavírus, com o Covid? Vai. Muita gente que eu atendi
né? Centenas de pacientes com Covid que eu atendi esse ano, o ano passado, tinham queixa de sufocamento, de dificuldade para respirar, parecendo que ele estava engessado no peito, puxava o ar e não vinha. E era pelo Covid, mas um pouco também podia ser pelo lado emocional, pelo medo de morrer, pelo medo de ir para o hospital, pelo medo de ir para uma UTI, pelo medo de ser entubado, pelo medo de abandonar a família, deixar a família, né, sabe-se lá como. Então, todo esse medo e essa ansiedade aumentou muito a queixa de muita gente que tinha realmente um problema pulmonar pelo Covid, pelo coronavírus, né? Graças a Deus, dessas centenas de pacientes que eu tratei, todos a gente conseguiu tratar em casa com o kit 11, kit 12, ninguém foi para o hospital, ninguém foi para a UTI, ninguém foi entubado, graças a Deus. Mas esses sintomas vieram aos montes, tanto sintoma de palpitação, de dor no peito, de dor para respirar, de falta de ar, mas aí você fica, bom, era do Covid, causado pelo coronavírus, ou era do lado emocional? Aí o médico tem que ter um M maiúsculo para saber diferenciar, para não correr risco. E dor de estômago? Nossa, como é comum ter gastrite, queimação, náusea, úlcera, refluxo, soluço. Mas a gastrite é muito comum, dor, queimação, refluxo gastroesofágico, pigarro, tudo por causa de uma gastrite real causada por um desequilíbrio emocional. O intestino é a mesma coisa. Uma boa parte das pessoas que têm síndrome do intestino irritável é por um desequilíbrio emocional. Aí ela vai no médico especialista, ele já vai entrar com medicamento de alto calibre, são imunobiológicos, remédios caríssimos, que acabam até controlando parcialmente, mas não resolve a origem. Por quê? Porque, de novo, se eu não resolver a origem, não vai adiantar. Ah, mas adianta melhorar a parte emocional? Lógico, é isso que nós estamos falando hoje. Mas eu tenho que tratar a parte médica. Então, tudo isso daqui significa eu trato a parte médica enquanto eu investigo a parte emocional. Sistema urinário, é comum ter problemas de dificuldade para urinar, de incômodo para urinar, ou até problemas de próstata, ou na mulher, problema de relação sexual, de dificuldade de ter relação, de uma dor para ter relação, impotência sexual nos homens, impotência, queda da libido sexual nas mulheres, dificuldade para engravidar, é tão comum, é tão comum. Pessoas que não conseguem engravidar, o casal não consegue engravidar, porque o casal está numa fase nervosa, um dos dois está estressado, e isso vai transmitir para todo o lado hormonal, todo o sistema do cérebro hormonal vai estar desequilibrado, ele vai ter menor produção de espermatozoide, ou o espermatozoide é mais lerdinho, a mulher vai ter uma produção menor de óvulo e não engravida. Aí, de repente, acalmou a situação, melhorou a situação e do nada engravida. Isso é comum. É comum, a primeira gravidez foi através de medicina assistida, ou seja, fizeram uma gravidez assistida, né, em laboratório, e depois disso acalmou a situação, eles engravidam 2, 3, 4 filhos sem ter que gastar com equipe médica de medicina obstétrica assistida.